Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Ó minha mamãe, eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas sob vossos olhos maternais. Partilha desse texto, a divina vontade deve ser o sepulcro da alma. Na verdade, eu gostaria eu percebo que aqui no grupo tem as partilhas, e até mesmo a Aline falava ontem, de colocar um pouco, de expressar um pouco aquilo que a divina vontade realiza no concreto da pessoa, na história. Foi isso que eu entendi. Então, eu quero partilhar com vocês uma apreensão do meu coração, porque lendo esses textos, eu não conheço muito, estou conhecendo agora, estou adentrando agora nessa realidade, nessas informações, nessas revelações de Jesus, do livro do céu. Então, quando vem os textos diários para meditação, são tão profundos, É claro que é profundo porque é Jesus falando, não poderia ser alguma coisa banal. E aí eu me vejo porque eu não tenho tanta dificuldade intelectualmente de entender, eu leio uma vez, leio duas, leio três, se for preciso, e aí eu vou conseguindo captar algumas coisas. Claro que isso eu estou falando do intelecto, do humano, mas eu estou aqui me lembrando que, pelo menos é o que eu estou entendendo, que eu estou compreendendo, que o objetivo também dessas partilhas é para que as pessoas, que outras pessoas que vão chegando, que vão se aproximando dessa realidade que o Senhor quer tornar no mundo, o reino da divina vontade nas criaturas, e nós somos criaturas, parece que é alguma coisa muito inalcançável, às vezes muito subjetiva, e mesmo quando eu escuto algumas, não escuto todas as partilhas porque não dou conta, que é muita coisa, mas algumas que eu pego, a gente percebe que às vezes, mesmo nos exemplos, fica alguma coisa muito no ar, não é muito real, não é muito concreta ali na vida, aquele fazer, aquele agir da vontade divina ali no real. Então, eu creio que se torna um pouco incompreensível para a esmagadora maioria das pessoas essas informações da forma como que é transmitida. Também entendo que é um grupo pequeno, que todos vão ter acesso a todos esses conhecimentos, isso vai. Mas de qualquer forma, eu vejo eu quero muito isso, eu quero me abrir para isso, mas quanto que é difícil, porque nós estamos nesse mundo, nós somos apegados às coisas desse mundo ainda. E esse desapego do material não é tão difícil, de me desapegar da casa, me desapegar até das pessoas, me desapegar do carro, do emprego. Eu vejo que essas realidades é mais fácil da gente se desapegar, porque são situações materiais. Mas quando a gente vê aqui, o Senhor, a minha vontade é o sepulcro da alma, quer dizer, a vontade humana precisa morrer dentro da vontade divina. E a vontade, ela é algo imaterial, ela está no âmbito espiritual, ela não está no âmbito material. Está também dentro do âmbito intelectual, está no coração, está na mente, está no coração, está na alma. E como essas verdades, às vezes elas parecem ser tão distantes da gente, porque a gente está muito no material, Nós estamos muito aqui no físico. E para apreender essas informações, absorver essas, claro que eu sei que é graça divina que vai fazer isso acontecer dentro da gente, mas eu estou falando para uma realidade minha, pessoal, eu tenho um filho especial, tem a deficiência, e ontem ele teve algumas crises,
E aí eu olhava assim, falando, Senhor, como é que eu faço para me desapegar, sabe, dessa realidade, que é uma realidade material, uma realidade minha, de mãe, né, de família ali, e viver a sua vontade nessa situação, sabe? Não é uma coisa real, uma coisa concreta, é uma cruz ali que existe. Então, acaba se tornando até mesmo, às vezes, né, se a gente usa o Senhor fala, olha para mim, olha para mim, olha para mim. E às vezes a gente não consegue, assim como Marta não consegue olhar só para Jesus. Muito conteúdo, né? Então a gente fica focado no nosso progresso, né? E aí a pessoa que vem precisa realmente, ela precisa morrer para si mesma muito, porque ela vai ter que ir nos vídeos anteriores, os iniciantes, ela vai ter que ir, a gente também pessoas que vamos atrás de ensinar de novo, explicar de novo quantas vezes precisar. Mas eu entendi o que você quis dizer, tá? É que aqui a gente está num cerquinho que a gente fala, né, da divina vontade, e a maioria de todos aqui já entenderam como que é o dever de mãe, o dever de pai, de esposa. Então a gente já falou muito sobre isso, muito sobre como conciliar o humano com o divino, né? E eu falei faz pouco tempo num vídeo, esses dias mesmo, explicando bem sobre isso. Expliquei bastante sobre isso num vídeo. Mas não dá para poder a pessoa, às vezes, ligar o que está acontecendo com ela naquele momento e sair procurando os vídeos aí. Não tem jeito, realmente. Então, é perguntar. O segredo é você perguntar. Pode perguntar para mim diretamente no PV, qualquer coisa que te vir na sua mente. Você pergunta para poder eu te esclarecer. Então, no seu caso, você tem um filho especial que está passando por uma crise e você tem que dar atenção. Esteja inteira nisto. Ame o seu filho com tudo que você é, com tudo que você sabe, com tudo que você tem. Do jeito como sempre você fez, né? Você é Deus fazendo, tá? O seu filho não é seu filho, é filho de Deus. E ele precisa, né, de um instrumento de Deus ao redor dele. Então você é a mãe que está cuidando desse menino. Então você vai ser para ele aquilo que você sabe que você já é, que Deus já fez você ser. Então você cuida, você ampara em todos os sentidos. Nada vai ser fora da divina vontade. Está acontecendo, virou manchete. A gente fala assim, está acontecendo é a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O que é viver envolvido nessa vontade de Deus? É você estar ali envolvida naquele acontecimento, seja ele qual for, e que estiver acontecendo, que for para o bem de uma pessoa, e assim é também para o bem de Deus, porque essa pessoa está sendo amada por Deus através de você. Então, o nosso propósito, amar, conhecer, amar e servir a Deus. Onde Deus está? Amar a Deus e o próximo como a ti mesmo. Onde que Deus está? Ele está no próximo. Ele está no próximo. Então, a gente aqui foca muito no espiritual, por causa que a divina vontade é para fazer para Deus, é para trazer essas pessoas, né, para a glória de Deus, para serem para a glória de Deus. Como que elas vão ser para a glória de Deus? Sendo essas pessoas que fazem o seu dever de mãe, de esposa, de filha, direito, seguindo os mandamentos da lei de Deus, simples e puro, como ele realmente é. E aí Deus, ele nesse momento está pedindo de você, cuide do seu filho. Então é uma vontade divina exposta num ato divino que permitiu que seu filho passasse por essa situação. E aí você vai e responde. Então você está correspondendo. Então a sua vontade humana está voltada com a vontade de Deus que propiciou, que trouxe essa situação para você. E todo o sofrimento, toda a dificuldade, contrariedades de qualquer acontecimento, bom ou não tão bom, nós falamos muito disso nos nossos vídeos, é a divina vontade. É a divina vontade. Então, o que não é divina vontade? É quando nós somos egoístas, né? E a gente não está pensando mais no bem de Deus e no bem do próximo. Ah, mas aí se eu estiver descansando, né? Eu cansei, eu fiz muita coisa, estou descansando. Não tem problema nenhum, você está descansando, isso é para a glória de Deus. Porque quando ele mandar outra situação, você está descansada para viver aquela situação, né? Na hora que você estiver descansada, você procura em Deus o que fazer.
Ah, eu não fiz a meditação hoje do livro do céu. Ah, não, então eu vou ler o livro do céu. Tem uma ordem que você coloca, né? No horário X eu vou dar para esse estudo, porque é minha prioridade. Eu quero conhecer a divina vontade, quero ler esses escritos que ali indica para nós também, quero ler o torto, quero ler para poder eu entender cada vez mais dentro da minha vida a vida de Jesus. Como que eu estou, como está sendo repetida a vida de Jesus na minha vida. Porque Jesus, ele viveu dessa forma, né? Agradando o Pai em tudo que acontecia, nas situações, para poder ser luz, para poder ser vida, né? Vida em abundância para o próximo, ser um instrumento de vida. Então, ele ficava atento e em tudo que acontecia para poder fazer a vontade do Pai, né? Então, nós temos um objetivo principal, né? Cumprir em nós o propósito da criação. Sermos esses, né, que conhecem, amam e servem a Deus em todos os momentos. Então, com toda a integridade. Para isso, nós temos que conhecer os atos de Deus, conhecer o fiat da criação, para que Deus criou todas as coisas, o fiat da redenção, por que Jesus redimiu, né? E o fiat da santificação, por que o Espírito Santo está na igreja hoje? Né? Está motivando a gente, está iluminando, trazendo essas palavras, trazendo essas místicas católicas com esses conteúdos. E a gente tem que entender tudo isso. Para qual propósito? Para eu voltar a Deus. Então, e como que eu estou vivendo no tempo de hoje? Qual é o voltar para Deus no tempo de agora? Como o céu vai acontecer na minha vida agora? É eu sendo o céu. Eu sendo o repouso de Deus. Deus agindo através de mim para amar o meu irmão, para amar as pessoas. Entendeu? Mas o amor que eu vou realizar, qual é esse amor? Tudo envolve o seu dever e envolve também o levar o outro a conhecer e amar e servir a Deus. Então é nesse constante que a gente vive. É muito bem simples, não tem muita complicação não. Mas eu entendo a sua preocupação, entendo a sua realidade, que a gente fica falando coisas muito espirituais aqui, mas são detalhes, né, que precisam, são tijolinhos que nós ficamos, né? A gente fica em tijolos, você tá querendo ver a casa inteira logo de cara, né? Mas tudo bem, não tem nada de errado nisso. Você quer entender, né, de fora, como que você vai colocar isso dentro da sua vida? Tá certíssimo. Como a gente já fez esse processo, a gente já olhou de fora e viu como fazer para colocar a divina vontade na nossa vida, né? A gente vê ela, porque ela já está na nossa vida, mas como vê, então a gente olhou a casa de fora, todo mundo já fez esse processo aqui, você não. Então você está iniciante, e aí nós agora estamos olhando tijolinho por tijolinho da casa. Então por isso que você fica meio perdida, mas onde que eles estão? Né? Eles estão falando de coisas que não estão me servindo. Claro que não estão, porque você precisa ainda olhar a casa de fora e entender. E depois você vai começar também a olhar tijolinho por tijolinho e vai ter toda a sua atenção para cada tijolo, para que você possa viver isso integralmente. Então tenha paciência com você, faz parte da vida. O caminho é assim mesmo, tá bom? Então, aquele trecho da live, lembra que Jesus fala assim, se a pessoa não tiver o olho, ela não vai entender a luz, né? E aí eu lembrei de que eu já tinha visto algum trecho sobre assim, Jesus falando desse olho, sabe? O olho da alma, que olho que a alma precisa ter, né? É a vida divina. Aí eu separei os trechos que estava escrito essa palavra, olho da alma, acho que deu os 4 trechos, né? Jesus explicando. E assim, agora eu estava ouvindo a sua meditação lá, eu não tinha escutado ontem, eu fiz isso aí ontem à noite, esse daí, acho que eu parei, era umas 11h30, não lembro que horas que eu comecei, eu sei que eu sentei ali para fazer, eu parei umas 11h30 e fui dormir. Aí a hora que eu fui deitar, eu comecei a entender mais coisas. E assim, uma das coisas que eu entendi, porque o que Jesus fala aí nesse olho da alma? Se a pessoa não tiver o olho da alma, nada vai adiantar a luz da divina vontade. Não adianta nada, né? Por exemplo, os escritos aí. E aí ele fala assim, num dos trechos, ela precisa ser amada e conhecida. O que é esse olho da alma? É o conhecimento, né? Então, o que eu entendi? Deixa eu tentar explicar. Entendi o seguinte, porque naquele trecho da live, Jesus fala assim, o Pai ama me gerar constantemente e eu amo ser gerado constantemente. E aí forma a terceira pessoa, que é o amor, né? Então,
E o que eu entendi? Então, se a luz, o Pai, vamos dizer assim, Deus ama mandar a luz para gente constantemente, a luz divina, porque Ele ama, Ele quer que a gente o conheça, né? Então, o que é Jesus? É o conhecimento de Deus, né? É isso que eu entendi, é essa troca de amor. O pai ama deixar-se conhecer e o filho amar conhecer o pai. E isso tem que ser de uma forma ininterrupta, né? Que todas as coisas nos fala de Deus. Só que se a pessoa não tiver o olho para isso, que é só com a vida divina. Ele também falou isso no trecho. Para ela ter esse olho, né? Eu não sei se foi no trecho da live ou se foi algum outro desse. Para ela ter esse olho, é só na divina vontade, né? Então, Ele quer que a gente ame, conhecer, amar, precisa amar e conhecer, né? Ele fala assim, a divina vontade precisa ser amada e conhecida. E aí você está falando assim que lá, assim, você falou assim, nossa, eu achava que eu tinha que fazer como é que você ia fazer ela ser conhecida, né? Uma coisa assim, não sei se eu entendi certo. E aí ontem, a hora que eu deitei a cabeça, eu falei, meu Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Porque assim, eu entendi que a pessoa tem que ter o olho, a alma tem que ter o olho, ela tem que estar na divina vontade. Senão, a gente vai falar, ela não vai conseguir entender, né? E aí eu fiquei pensando, então, esse amar e conhecer é para mim. É mais ou menos isso, é eu cercar. Porque se eu tenho o olho da divina vontade, eu tenho que amar e conhecê-lo. Eu tenho que gerar Jesus, entendeu? Porque tem um trecho ali que eu vou ler ainda, por isso que eu fiz a parte 1. Mas eu li a parte do olho. Jesus fala assim, é conforme o interesse da alma. Entendeu? Então, a alma, quanto mais ela conhece, é conforme o interesse. Então, parecia assim que era uma coisa meio que pessoal, entendeu? E aí eu falei, mas Jesus, e as outras pessoas? Ele falou, a gente entrega a palavra, mais ou menos isso que eu entendi. A gente tem que entregar, ajudar, tudo. Do jeito que a gente faz, não está nada errado. Mas aí eu fiquei pensando assim, esse amar e conhecer é de uma forma até meio que pessoal, entendeu? Foi isso que eu entendi. Não sei se eu entendi errado. Que esse amar e conhecer que ele fala no livro do céu seria a alma que tem o olho, ela que tem que buscar, sabe? Fazer essa troca de amor, gerar Jesus, gerar esse conhecimento de amor por Deus, querer conhecer Deus. Então, esse querer conhecer a Deus é gerar e amar em ação é isso, né? Buscar o conhecimento. Né? Deus se revela na luz e a gente buscar o conhecimento, atrás do conhecimento, né? E esse buscar o conhecimento é gerar amor. E aí eu falei, meu Deus, mas isso é cada um, entendeu? Não sei se estou conseguindo explicar para você. Falei assim, eu não vou conseguir fazer pelo outro. Eu consigo ajudar o outro que tem interesse, mas eu não consigo fazer por ele, né? Mais ou menos isso, assim, que eu entendi. Eu falei, meu Deus, eu não... É ele que tem que ter o olho, né? Seria de uma forma até individual, não sei explicar para você se entende certo. Eu deitei assim, eu falei, meu Deus. Mas daí, esse amar e conhecer, na hora assim, eu li ali, eu falei, meu Deus, mas parece que esse amar e conhecer é para quem tem o olho. Se não tiver o olho, não adianta. Ele está falando aqui que não adianta se não tiver o olho. Se não adianta, a pessoa precisa ter a vida divina nela. E ela precisa querer, né? Sei, é isso assim que eu estava pensando, né?